O Flamengo em 2013 conseguiu algo quase impossível, que é sair da primeira fase e ser campeão da Copa do Brasil. O ano de 2013 para os flamenguistas com certeza foi mágico. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a épica campanha do Flamengo na Copa do Brasil de 2013. E antes do vídeo começar, eu já peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Eu garanto que você não vai se arrepender. E a trajetória do Flamengo começa lá no Mangueirão, enfrentando o Remo, aquele que seria o primeiro adversário do Flamengo na competição. O Flamengo ganhou aquele jogo por 1 a 0 com um gol de Rafinha, mas não jogou nada. Foi um golaço sim do Rafinha, golaço mesmo. Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui esse gol, mas o nível técnico do Flamengo naquele jogo, meu Deus do céu. Mas 14 dias depois, o Flamengo reencontrou o Remo, mas não foi no Maracanã, foi lá no Raulino de Oliveira, onde o Flamengo tinha 100% de aproveitamento quando jogava lá. Hernani Brocador não perdoou e simplesmente fez 3 gols. O Flamengo então se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E o que Hernani jogava naquele time do Flamengo é absurdo. E a torcida chegou até a gritar que ele era melhor do que o Neymar e que o Hernani é seleção. O primeiro gol do Hernani saiu em uma arrancada do Rafinha, que corta o jogador e escora pro Hernani. O Hernani só escorou pro gol. O Hernani e o Rafinha eram uma dupla muito boa. Nesse dia também o Hernani contou com a sorte. O Gabriel, esse mesmo que fez o gol no Flamengo recentemente, que tá jogando pelo Mirassol, invadiu a área, tentou cruzar, a bola bateu no jogador do Remo e sobrou pro Hernani. E o Hernani não desperdiçou. O terceiro gol saiu dos pés de Luiz Antônio. Luiz Antônio rouba a bola, chuta no gol, o goleiro espalma pra frente e quem tá lá de novo? Ele, o Brocador, marca mais um e faz 3 gols pro Flamengo. Hat-trick do homem, fora o baile. Na segunda fase, o Flamengo foi até Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar o Campinense Futebol Clube. E nesse jogo, o Campinense abriu o placar com menos de 10 minutos de jogo. O jogador do Campinense pegou uma bola de fora da área, chutou, essa bola desviou e foi gol do Campinense, matando as chances do goleiro Felipe defender essa bola. O Flamengo levando um gol com menos de 10 minutos de jogo é muito ruim, mas o Flamengo não desistiu. Em bola parada, Renato Abreu solta simplesmente um foguete para empatar esse jogo. O que jogava esse tal de Renato Abreu é brincadeira. Eu duvido vocês adivinharem quantos gols ele tem pro Mengão. Eu vou dar 3 alternativas e você tem que adivinhar. 26, 25 ou 24. Deixa aí embaixo sua resposta. E no segundo tempo, quem pensa que acabou o golaço? Não. De novo o Renato Abreu em bola parada, solta mais um foguete. E esse eu acho mais bonito que o primeiro. Vai lá no ângulo e o Flamengo simplesmente vira esse jogo 2 a 1 e fica na vantagem para o jogo da volta. No jogo da volta os papéis se inverteram. Léo Moura cruza e o jogador do Campinense faz um gol contra. O Flamengo abriu o placar dessa forma aí. Mas pouco tempo depois, em jogada pela esquerda, o lateral acha um jogador na área, o jogador chuta, a bola desvia e sobra pro cara empatar o jogo pro Campinense. 1 a 1 no jogo. No segundo tempo o Flamengo faz esse golaço aí, que já começa com o cara cortando e esse giro tipo dando um chapéu, mano, cê é louco, e depois faz o gol. Isso foi um absurdo total. O placar se repetiu, Flamengo 2 a 1, Flamengo classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Na terceira fase, o Flamengo simplesmente enfrentou o Asa. E o Flamengo abriu um placar de um jeito meio maluco. O lance parecia resolvido, o cara bobeou, o Nixon cruzou e o quê? Marcelo Moreno empurrou pro gol. Mas aí, o Flamengo fez outro gol. E o gol só inverteu o papel. Marcelo Moreno tocou pro Nixon, o Nixon saiu de cara pro goleiro e só fez o gol. Flamengo 2 a 0 Asa. E esse era o jogo de ida, lá na casa dos caras. O Flamengo tinha ganhado 2 a 0 e tava muito bem pro jogo da volta. No jogo da volta, lá pros 40 minutos do primeiro tempo, João Paulo acha Elias na área. Elias não desperdiça e abre o placar pro Flamengo, fazendo 3 a 0 no agregado naquele momento. Mas no segundo tempo, o Asa descontou, fez um gol. O cara chegou na área, cruzou e o jogador só empurrou pro gol também. Pouco tempo depois, os jogadores do Asa saem errado, o jogador recupera a bola do Flamengo, cruza pro Marcelo Moreno que simplesmente mete esse voleio aí, cara. É absurdo demais. O que esse tal de Marcelo Moreno jogava também é brincadeira, hein? Cê é louco. Olha esse gol. Nas oitavas de finais, o Flamengo simplesmente pegou o Cruzeiro, que estava embalado no Brasileirão e era o líder do campeonato naquela época. Muitos diziam que o Flamengo não passaria pelo Cruzeiro, mas jogo é jogo, e eu vou te mostrar como foi esses dois confrontos. O primeiro jogo lá no Mineirão acabou 2 a 1 pro Cruzeiro e o primeiro gol do Cruzeiro saiu em uma jogada com o Ceará. O Ceará cruzou para a área, o Felipe meio que saiu errado, não saiu bem. A bola sobrou pro William que não desperdiçou e só empurrou pro fundo da rede. Ali já era 1 a 0 pro Cruzeiro.
O segundo gol do Cruzeiro nem preciso falar nada, foi aquele golaço do Everton Ribeiro que ele chapela o cara e solta um foguete. Aquele gol desde o começo da jogada ali pela lateral, o Everton Ribeiro saiu carregando, chegou na grande área, chapelou o cara e meteu esse foguete. Que golaço do Everton Ribeiro. E quem pensaria que anos depois o cara viraria ídolo do Mengão? Everton Ribeiro é demais. O gol do Flamengo começou com Elias. Elias carrega a bola, tocou pro Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno, não chegou na bola. O Dedé entrou errado, desviou pra dentro do gol. A bola bateu na trave e sobrou pro Carlos Eduardo, que afundou o pé e fez um gol pro Mengão. Terminando assim, Cruzeiro 2-1. Esse gol do Carlos Eduardo deixou o confronto vivo pro Maracanã, porque naquela época tinha o gol fora. Mas se você não sabe o que é gol fora, eu vou te explicar. Bom, e para explicar é bem fácil. A regra do gol fora de casa funcionava da seguinte forma. Para determinar o vencedor de um mata-mata de ida e volta, quando havia um empate no número de gols agregados, o time que marcasse mais gols fora era considerado o vencedor. O que significa isso? O Flamengo foi lá no Mineirão e ganhou de 3-0. Fora de casa, beleza, 3 gols. O Cruzeiro veio no Maracanã e não fez nenhum gol. Flamengo passa, entendeu? Isso era uma regra muito boa, mas não muito boa. Falando agora sobre o jogo da volta, foi uma apreensão absurda. Eu, como flamenguista, digo isso com toda a sinceridade do mundo. Aquele jogo eu esperei, não chegava o dia. Mas quando chegou, o Flamengo começou muito bem, mas logo depois o Cruzeiro deu uns sustos. O jogador do Flamengo tirou uma bola ali bem perto do gol. Felipe também fez uma salvada que eu me lembre. E no segundo tempo, o Flamengo fez um gol. Com Marcelo Moreno cabeceia, meio que empurra o goleiro, sobra pro Carlos Eduardo e ele faz o gol. Só que esse gol não valeu. Nessa época eu acho que estava mais 20 minutos do segundo tempo e o Flamengo estava sendo eliminado. Pouco tempo depois, o Cruzeiro fez um gol. Gol esse que poderia ser o que eliminava o Flamengo da Copa do Brasil. Mas também não valeu, ele estava impedido. Ainda bem que esse gol estava impedido, porque senão era muito difícil passar. Mais minutos depois, Paulinho em jogada pela direita acha simplesmente Elias, que faz esse gol aí, que esse gol aqui, meu Deus do céu, o quanto que esse gol foi comemorado no Maracanã durante anos é muito especial. Só quem viveu aquele dia, aquele jogo, assistindo na Globo, meu Deus, foi uma emoção sem tamanho. E com esse gol, o Flamengo se classificou para quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o líder do Brasileirão naquela época. E depois daquele dia ali, eu fiquei com o sentimento que cabia mais. E o adversário que viria pela frente era simplesmente um Botafogo, um clássico nas quartas de finais daquela competição. No jogo de ida, o Flamengo abriu o placar com esse golaço aí. O João Paulo cruzou lá pro Paulinho, meio que arruma de voleio, sei lá como que ele arruma essa bola. A bola sobra pro André Santos, que só empurra pro gol. 1-0 pro Mengão, e o Mengão já tinha começado com o pé direito. Nesse jogo aqui, o Flamengo dominou o Botafogo, cara, e não saiu mais gol por conta do Jefferson, que salvou diversas bolas. Mas é aquele ditado, quem não faz leva, e o Flamengo levou um gol do Botafogo. Edilson em jogada pela direita, bate cruzado e que isso? Gol do Botafogo. Botafogo 1, Flamengo 1. E assim acabou o jogo da ida. Tudo aberto pro jogo da volta. E no jogo da volta, meus amigos, esse jogo aqui também é inesquecível. Foi um dos jogos mais fáceis da história do Flamengo nessa competição. Aos 19 minutos, bola parada pro Flamengo, o cara cruza na grande área, bola sobra pro Hernani, que o Hernani, solta o foguete e abre o placar pro Flamengo. O Flamengo já mostrava que vinha, e o Hernani também é um absurdo, né? Não perdia gol esse cara. Pouco tempo depois, Paulinho sai em arrancada fenomenal pela esquerda, faz o chute, o Jefferson defende, mas quem tá lá de novo? Quem tá lá? Hernani, sempre ele faz mais um gol e castiga o Botafogo. O Hernani é um absurdo demais, cara. Que saudades do Hernani. No segundo tempo, que isso? João Paulo cruza na cabeça do Hernani, que faz 3-0 pro Flamengo, e o hat-trick do Hernani, aquele que seria seu segundo hat-trick dessa competição. O Hernani era muito bom, cara, e ele já falou assim, acabou. Fazendo um gesto com a mão, aquele que ele fez também contra o Atlético Paranaense. Que isso, o cara é um absurdo demais. Mas não parou por aí não. E aos 25 minutos o Flamengo levou um pênalti que o Léo Moura bateu com muita classe e categoria. 4-0 Flamengo, fora o baile, muito chororô do lado do Botafogo. E que isso, Flamengo rumo às semi. Depois daquele jogo ali,
Meu Deus do céu. E na semifinal, o Flamengo enfrentou o Goiás. Goiás daquele mano Walter. Walter, aquele gordinho, sim, aquele gordinho. E o gordinho jogava muita bola. Só que ele foi provocar o Flamengo dizendo que ia deitar e rolar no Mengão. Cara, isso não pegou muito bem pro lado dele não. Os jogadores do Flamengo escutaram isso. Eu vou te contar como foi cada jogo. E no jogo da ida, o Flamengo venceu por 2-1. E logo no começo do jogo, o Paulinho fez esse golaço aí, cara, que eu nem vou falar nada. Só vou mostrar pra vocês. E abriu o placar pro Mengão lá no estádio dos caras, lá em Goiás. Pouco tempo depois, Vitor em jogada pela direita chuta cruzado e Felipe meio que aceita esse gol, cara. Foi um gol difícil de pegar, mas ele aceita. O Felipe aceitava muito gol no Flamengo. 1-1 nesse jogo. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo sofre uma falta ali perto da grande área e quem vai pra cobrança? Sim, ele, Chicão. Chicão mete um golaço pro Mengão. Gol esse que deixava o Flamengo de boa pro jogo da volta. 2-1, só de boa. E no jogo da volta, o Goiás acabou abrindo o placar cedo. Em cobrança de bola parada, acha a cabeça do Sacha, que abre o placar pro Goiás, deixando tudo empatado naquele momento. Mas pouco tempo depois, Elias vai pelo meio, chuta a bola sobra pro Hernani. O que sobrava bola pro Hernani é brincadeira, cê é louco. E o Hernani não desperdiça. 1-1 e empata o jogo, fazendo 3-2 no agregado. E pouco tempo depois, o Flamengo em lateral acha o Elias e o Elias solta um foguete de fora da área, fazendo 2-1 pro Mengão. Resultado da partida acabou assim: Flamengo 2, Goiás 1, Flamengo classificado para a final. E não ficou barato aquilo que eu tinha falado do Walter. Os jogadores do Flamengo depois do jogo começaram a deitar e rolar. O Mengão malvadão tava na final. E que final? Flamengo e Atlético Paranaense. E no jogo da ida o Furacão saiu na frente com esse golaço aí que eu nem vou falar nada, cara. Só vou mostrar para vocês aí que golaço foi esse, que é louco. Não tinha como começar a final da melhor forma do que essa. Golaço e na frente do rival. Mas pouco tempo depois, os jogadores do Flamengo não queriam ficar para trás e o Amaral solta um foguete parecido com o gol do Atlético Paranaense, só que na minha opinião esse foi mais bonito e deixa o jogo empatado. Cê é louco, que jogaço, e isso tudo só no primeiro tempo. O final do jogo foi Atlético Paranaense 1, Flamengo 1 e tava tudo aberto para a volta lá no Maracanã. Cê é louco, que jogaço que ia ser. E o jogo da volta foi no Maracanã, com mais de 68 mil pagantes. Cê é louco, o Maracanã tava lotado e esperava essa final como nunca. E logo no começo do jogo, Luiz Antônio solta esse foguete, mas Everton defende. O Flamengo começou pressionando demais. Pouco tempo depois, em cobrança de falta, Luiz Antônio novamente quase faz um golaço, mas a bola bate na trave. Que isso? Já no segundo tempo, Hernani quase faz esse golaço. O cara cruza na cabeça dele, ele arruma pro Paulinho, o Paulinho corta os jogadores, arruma a bola pro Hernani e olha o que o Hernani faz. Esse voleio, mas o Everton faz um milagre e salva esse golaço que ia ser do Hernani. Mas pouco tempo depois desse lance, Paulinho simplesmente dá um giro fenomenal. Se liga nesse giro do cara, toca pro Elias e o Elias só faz o gol. Gol esse que selava o título do Mengão. Que isso, 1-0 Mengão. Pouco tempo depois, Luiz Antônio em jogada fenomenal dá uma caneta e acha o Hernani na área. O Hernani meio desequilibrado, domina, depois levanta e faz um golzinho meio que voleio, mas um voleio mais ou menos, não um voleio 100%. E ali acabava, era título pro Mengão, o Hernani mesmo falou, acabou e o que jogou Luiz Antônio nessa final é brincadeira. Final de jogo, Flamengo 2, Atlético Paranaense 0 e o Flamengo era tricampeão da Copa do Brasil naquele ano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e deixa aí embaixo qual outra campanha eu trago aqui pra vocês.